Buenas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tem alguns convidados especiais, os meus vizinhos que estão jogando futebol e a cachorrada da vizinhança que resolveu começar a latir do nada e sem parar. Mas enfim, quem está em Rosário já há algum tempo viu nos grupos de brasileiros de Rosário que hoje a gente ia fazer uma reunião com uma advogada, a doutora Aurélia Takahashi, que trabalha já há 16 anos com convalidação de diploma, com revalidação, para tirar várias dúvidas relacionadas ao Revalida e todos os processos de revalidação que existem hoje no Brasil. Eu fiz um apanhado geral sobre essa reunião e vou tentar, de uma maneira resumida, prometo que o vídeo de hoje vai ser curtinho, explicando o processo de revalidação de título para quem não pôde ir na reunião hoje e, obviamente, para você que está chegando agora no final do ano, certo? Hoje a gente pode dividir os processos de revalidação de título em dois grandes grupos. O primeiro deles é das universidades estatais, ou seja, federais, estaduais, municipais, que adotaram o Revalida como processo de revalidação, e o grupo de universidades estatais que não adotaram o Revalida como processo de revalidação e tem seu processo independente, como é o caso, por exemplo, da Universidade Federal do Mato Grosso, a de Minas Gerais, a de Tocantins e várias outras espalhadas pelo país. Pois bem, eu vou focar esse vídeo mais para quem está fazendo medicina na UNR, mas serve também para quem está iniciando em outras faculdades como a UAI, o Hospital Italiano ou outra universidade na Argentina, certo? O principal questionamento de todo mundo na reunião sobre a revalidação era a questão de carga horária, porque como todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, a UNR não tem as 7.200 horas que o Ministério da Educação pede pro Revalida. E muita gente tinha medo de vir para Rosário pela questão da carga horária, de depois não conseguir fazer a convalidação, a revalidação do título no Brasil. Pela explicação que a gente teve hoje com a doutora Aurélia, as universidades que não alcançarem as 7.200 horas, elas não podem fazer o Revalida. Porém, existem outros processos que podem ser feitos para fazer a revalidação do título. E como ela mesma falou na reunião de hoje, só não revalida o título no Brasil quem não quer, porque processos para fazer a revalidação existem vários. Quando a gente inicia o processo da revalidação, a gente tem que fazer a entrega de 3 documentos referentes ao nosso cursado de medicina na Argentina. Um deles é o diploma, o outro é o programa da faculdade, com todas as matérias que são dadas, e o histórico acadêmico do estudante. Por que o programa e o histórico? Sendo que o aluno vai estudar e vai se basear no programa. Porque cada estudante vai ter um recorrido dentro da universidade. Porque, por exemplo, aqui, como no Brasil, existem várias matérias optativas em que eu, por exemplo, posso cursar e um companheiro meu de cursado que iniciou comigo pode cursar outras matérias optativas e por isso é importante essas duas documentações. Na hora de analisar a carga horária, é levado em consideração as horas de matérias cursadas que estão no histórico escolar, histórico acadêmico, perdão, e não no programa. Porque, por exemplo, aqui na UNR, o programa é inferior a 6.000 horas. Porém, com as matérias optativas, na história acadêmica da pessoa vai constar as matérias que ela cursou e a quantidade de hora que ela corresponde. No programa vai dar simplesmente as 300 horas obrigatórias, porque pela faculdade hoje em dia, a partir do momento que tu completa essas 300 horas, as matérias optativas que tu cursar, eles te dão um certificado como se fosse um curso. Porém, ele continua constando na tua história acadêmica que tu cursou ela. Por isso, são 2 documentos independentes com relação à carga horária, pelo que a gente conversou hoje na reunião. Então, pode ser que eu termine o curso de medicina na UNR com uma carga inferior a 7.200. Porém, alguém que está mais avançado ou que vai começar depois vai ter uma carga horária superior porque fez mais matérias optativas. Porém, com o atual sistema que a gente tem na faculdade de autogestão e de inscrições a matérias,
é meio complicado porque tu tem que acabar estendendo a faculdade por um tempo um pouco maior para te conseguir chegar a essas 7.200. Enfim, para te conseguir fazer o Revalida, você tem que ter 7.200 horas. As universidades que têm isso conseguem fazer o Revalida tranquilamente. As universidades que não alcançarem as 7.200 têm que optar por outros processos. Na reunião, ela enfocou bastante na Universidade Federal do Mato Grosso e a de Minas Gerais, portanto vai ser o resumo que eu vou fazer, vão ser relacionadas a essas duas. Essas duas universidades, elas contam com uma prova teórica e uma prova prática. Eu vou fazer primeiro a prova teórica, se caso eu aprovar, eu passo para a prática, e se caso eu aprovar, eu tenho meu título revalidado. Mas se caso, em alguma das duas instâncias, eu não aprovar, eu posso e devo fazer o requerimento de complementação, que cada universidade vai gerar uma complementação específica para cada estudante, dependendo do programa e do histórico acadêmico de cada estudante. Por isso não existe um programa de complementação base e único para todos. É um programa voltado para cada diploma. Porque, por exemplo, eu posso fazer a prova teórica de Minas Gerais, eu posso passar para a prática, em que eu sou avaliado em clínica médica, clínica cirúrgica, ginecobstetrícia, pediatria e saúde coletiva, conforme ela comentou. Porém, se caso em alguma dessas 5 áreas eu não alcançar o requisito para aprovar ela, a minha complementação vai estar voltada, por exemplo, para a pediatria, se foi o caso da grande área que eu não alcancei os requisitos mínimos para aprovar. Geralmente essa complementação se faz com uma espécie de internato que o período varia entre 6 meses e 1 ano. E depois de eu fazer essa complementação, eu não preciso fazer nenhum tipo de prova, já que durante esse período eu vou ter pessoas que vão estar me supervisionando e me avaliando durante todo esse processo. E dependendo desse processo, eles podem diminuir ou não, mas isso também depende tudo da universidade onde for fazer o processo de revalidação. Quanto ao valor desse processo, também depende muito de cada universidade, como ela comentou. Porém, pelo que ela comentou, para a gente na reunião hoje, esse processo tem uma média de valor de R$ 1.500 que cada universidade vai cobrar conforme melhor lhe pareça, porque ela pode cobrar um valor para a primeira etapa, mais um valor para a segunda, e se caso tu aprovar, um último valor, ou cobrar tudo no início do processo. Algo que vale destacar é que todos os processos são feitos em universidades estatais. Porém, essa complementação que eu acabei de falar, elas não vão ser feitas em universidades estatais. Elas são feitas em universidades particulares e, obviamente, o valor que é pago pela complementação é arcado pelo aluno que está fazendo a complementação. Não é um processo gratuito também. E para quem já está em Rosário e quer ter mais ou menos uma base de como que é a prova teórica, por exemplo, da Federal do Mato Grosso, é só entrar no site da Faculdade de Ciências Médicas da Federal do Mato Grosso, que lá estão as provas dos últimos 5 anos. Quais são as vantagens, digamos, dos processos que são independentes do Revalida? O Revalida é feito uma vez por ano e as outras universidades também fazem o processo uma vez por ano. Porém, a vantagem é que, por exemplo, eu posso me inscrever no mesmo ano para fazer o processo da Federal do Mato Grosso, a Federal de Minas Gerais, a Federal de Tocantins, a Federal de Pernambuco, a Federal da Paraíba e assim por diante. Ou seja, eu posso tentar vários processos durante o mesmo ano para tentar fazer a revalidação do meu título. Enquanto o Revalida é feito apenas uma vez por ano. Lembrando também que a quantidade de horas que vão ser necessárias complementar caso não aprove ou a prova teórica ou a prova prática dessas universidades que têm o processo independente, não depende do Ministério da Educação, e sim da universidade que tem a sua comissão de avaliação, que ela vai avaliar o teu diploma, avaliar o programa que tu cursou e a tua história acadêmica, e vai dizer que tu precisa complementar
horas em pediatria, em saúde pública, em doenças tropicais, em Sistema Único de Saúde, e assim ela vai, como eu falei no início do vídeo, formar esse programa de complementação, que pode variar de 6 meses a 1 ano, como eu também já comentei no vídeo. Uma informação importante também é que a partir do momento que tu terminares o processo de revalidação, seja pelo Revalida ou por outra universidade, o teu CRM vai ficar pronto em aproximadamente 3 meses. E algo também que é importante informar, que foi comunicado para a gente na reunião de hoje, é que a partir de 2018, qualquer pessoa graduada em medicina, seja por uma universidade brasileira ou uma universidade estrangeira que fizer o processo de revalidação, vai ter que fazer uma residência de 2 anos em saúde pública. Não está bem especificado ainda como vai ser esse processo, porém sim já está aprovado, segundo a doutora Aurélia, que vai ser necessário essa residência em saúde pública para todos os formados em medicina. Para quem tiver alguma dúvida sobre a universidade do seu estado, como é que é o processo, ou sobre as taxas de aprovação nos últimos anos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato da doutora Aurélia, que vocês podem entrar em contato com ela por e-mail, telefone ou como vocês quiserem, e poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a isso. A reunião foi bem esclarecedora para quem já está em Rosário e já está próximo de terminar a faculdade, porque muita gente tinha um bicho de 7 cabeças no processo de revalidação, porém agora a gente sabe que por mais que a gente não consiga fazer o revalida, a gente tem outros processos para poder fazer a revalidação. A doutora Aurélia comentou com a gente que ela já fez processos de revalidação de formados da UNR aqui de Rosário, portanto a gente pode ficar bem despreocupado quanto a isso. Bom, espero ter esclarecido dúvidas. Se caso foi muito concentrado e muito rápido tudo que eu falei, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem pelo Twitter, por algum outro e-mail, que eu tento esclarecer a dúvida, e deixa aqui nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. No vídeo da semana que vem eu vou sair da minha caixa de fósforo branca, vulgo apartamento, e vou mostrar umas outras coisas de Rosário para vocês, certo? Lembrando sempre de se inscrever aqui embaixo, dar um curtir no vídeo e a gente se vê na semana que vem.